Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Saudar aos irmãos, às irmãs aqui de Capela, do Alto Alegre. Saudar os irmãos da nossa igreja, em Feira de Santana. Saudar também os nossos irmãos da nossa igreja ali em Serrinha, Queremos desejar a paz do Senhor para você e também para todos aqueles que irão nos ouvir através dessa mensagem, através desse vídeo. Que Deus possa falar grandiosamente com você através de tudo que iremos transmitir vindo do Senhor, da parte de Deus, através da sua palavra. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 1 a 17. 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos de 1 a 17. Diz assim, preste atenção. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a terra de Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pois se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitarão nela, e nela estarão edificar um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobreviver esta espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, cujas terras não permitistem a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos darão pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão. E eis que nos deste em herança. Nosso Deus, por acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos toda a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do exército de Jezuel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, a palavra do Senhor aqui, nesse texto, traz algumas lições para nós meditarmos nesta noite. Nós vemos aqui um rei, Josafá,
o rei do povo de Deus, o rei de Judá, né? O rei que governava a Jerusalém e toda a Judá nesse tempo. E o rei aqui ficou sabendo, recebeu a notícia de que haveria invasores em toda a Judá. Então ele teve medo. Josafá aqui teve medo por saber que aqueles que iriam invadir a Jerusalém, que invadiriam a Judá, era um número gigantesco comparado às pessoas e o exército que Josafá tinha sob seu comando. Então Josafá teve medo. Então, queridos, o que nós queremos trazer nessa noite para você meditar é que nesse tempo que nós enfrentamos, nesse tempo de pandemia, acredito que muitos estão com medo, alguns estão angustiados, alguns estão apavorados, mas não é o tempo só de ter medo. O medo faz parte do ser humano, mas devemos saber como agir diante deste medo, diante dessa situação. O que fazer quando um medo que nos rodeia, como está sendo, esse coronavírus, o que fazer nesse tempo? Se estamos com medo, mas nós deveremos continuar tendo medo e ficarmos presos no nosso mundo do medo? Não. Nós vamos aprender aqui com a lição através de Josafá que nós precisamos ter medo. O medo faz parte. O medo é algo que faz parte do ser humano, mas que através do medo nós devemos buscar a solução. Josafá aqui, nós vemos no texto, no versículo 3, quando o texto diz assim que Josafá teve medo, mas Josafá foi buscar ao Senhor. Em meio ao medo que ele sentia sobre a sua vida, Josafá foi buscar ao Senhor. Então Josafá entendeu que o medo fazia parte, mas que ele não poderia ficar só com medo, ele tinha que buscar a solução, e ele sabia que a solução era em Deus. Então nós vemos aqui no versículo 3 que Josafá, ao ter medo, ele buscou ao Senhor. Então Josafá entendeu que naquele momento a melhor coisa que ele poderia fazer diante do medo que ele estava enfrentando, diante do problema que viria ao encontro de Josafá, a melhor solução para ele era buscar a presença de Deus. E não apenas só ele, mas ele reuniu toda a congregação, ele reuniu todo o povo, ele reuniu todos aqueles que buscavam o Senhor e temiam ao Senhor, a buscar a presença do Senhor. Então, diante do medo, diante da preocupação, uma das coisas que nós temos que ter na nossa vida é a busca constantemente ao Senhor, é se prostrar diante do Senhor, é decidir que Deus é quem tem o direito sobre tudo sobre a nossa vida. Josafá buscou a presença do Senhor. E também, ao buscar a presença do Senhor, Josafá entendeu que confiar no Senhor era o suficiente. Teve medo, Josafá, buscou ao Senhor, mas também confiou e acreditou que confiar no Senhor, isso era suficiente para aquele problema que ele estava enfrentando. Então, hoje, buscar ao Senhor é importante, mas confiar no Senhor é o suficiente para a nossa vida. Confiar no Senhor é o suficiente para enfrentarmos o medo, para enfrentarmos a angústia, para enfrentarmos tudo isso que nós estamos passando. Então veja aí o que é que diz no versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá está dizendo que quando viesse um mal, essa era a promessa do Senhor, e quando viesse um mal sobre Judá, sobre Jerusalém, quando a espada viesse ao encontro de Jerusalém, quando o medo viesse ao encontro de Jerusalém, o povo deveria se reunir,
clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, e Deus ouviria e Deus o livraria do mal. Talvez você possa se perguntar assim, mas como nós podemos nos reunir, né, se as igrejas estão fechadas? Como nós podemos nos reunir se o povo de Deus está espalhado? Igreja sou eu, igreja é você. Povo de Deus sou eu, povo de Deus é você. Então não importa se a igreja está fechada, não importa se o povo está espalhado, nós somos unidos por uma só fé, por um só Filho, por um só Senhor, por um só Espírito, por um só batismo, por um só Deus. Estamos unidos e ligados por uma só família, que é a família de Cristo. Esse é o momento de unirmos a nossa fé, mesmo em distante, confiar no Senhor, acreditar que confiar em Deus é suficiente. Josafá aqui reuniu o povo. Nós não podemos reunir a igreja, porque a igreja está fechada, mas nós podemos dar as nossas mãos em espírito, juntar a nossa fé em espírito e dizer a Deus que confiamos completamente, e dizer a Deus que confiar nele é suficiente, porque Deus é suficiente na nossa vida. Então Josafá acreditou que Deus era o suficiente naquele momento. Josafá não tinha um exército para enfrentar aquele povo. Josafá não tinha um exército suficiente para enfrentar e guerrear contra aquela nação que viria ao encontro do povo de Deus. Mas Josafá tinha o principal, queridos. Josafá tinha Jesus Cristo, tinha Deus ao seu lado. Você tem Jesus ao seu lado. Ao confiar no Senhor, Josafá disse a Deus que ele era fraco, que ele não era forte o suficiente sozinho, que ele precisava do Senhor. Josafá entendeu que ele sozinho não poderia nada, mas com Deus ao seu lado, ele garantiria a vitória, porque Deus é o dono de todas as coisas. Então veja o que diz também no versículo 17. Neste encontro não tereis que pelejar, tomais posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Jerusalém e Judá. Não temais nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá recebeu a resposta do Senhor ao confiar no Senhor, que ele não precisaria pelejar, que ele não precisaria lutar, ele precisaria ficar parado e apenas ver o agir de Deus na frente do seu povo. Veria o agir de Deus naquele momento que Josafá precisava. Josafá, queridos, colocou diante do Senhor a sua angústia, colocou diante do Senhor o seu medo, colocou diante do Senhor a sua fraqueza. Nós podemos ver no texto que nós lemos. Josafá se colocou diante de Deus dizendo que ele era incapaz, sozinho, porque era fraco, mas sabia que confiando no Senhor, Deus era suficiente para fazer tudo mais do que ele pedia, tudo mais do que aquilo que ele enfrentava. Eu convido você nessa noite a apenas confiar no Senhor, nesse momento de medo, nesse momento de angústia, nesse momento de incerteza. É o tempo de parar, buscar ao Senhor, confiar no Senhor e saber que Deus trará a resposta para a tua vida, que Ele o livrará de tudo e mais um pouco daquilo que você está enfrentando. Deus seja contigo nesta noite, que Deus te abençoe nesta noite. Tire um tempo para orar nesse momento, para buscar ao Senhor. Coloque o seu louvor, chore diante dos pés do Senhor, que Deus está pronto para te ouvir. Busque ao Senhor, porque Ele estará ao teu lado nesse momento. Deus é contigo e Ele sempre estará disposto a te ouvir. Que Deus te abençoe nesta noite, não só agora, mas sempre, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus, querido.